gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção, a graça, a misericórdia, direção, inspiração e tudo que nós necessitamos. Oremos agora todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças nesse instante, ó Pai, humildemente, pela bênção de podermos estar outra vez reunidos em espírito e em verdade, ao redor da Tua Santa Palavra, como essa igreja invisível que está espalhada por várias partes, e nós cremos que cada um está sendo abençoado neste momento através da bênção da palavra, da bênção da oração, dos cânticos, e nós pedimos inspiração divina, Senhor, tanto para quem vai falar como para quem vai ouvir, e que todos possamos, ao término deste culto, estarmos abençoados e melhores do que quando começamos. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, a escritura que vamos ler está em Gálatas capítulo 3, começando no versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. E agora nós vamos ter a parte de adoração, de louvores, vamos cantar todos com a nossa alma, com o nosso coração, vamos regozijar na presença do Senhor. E a Bíblia de Deus diz que o Senhor habita entre os louvores. Então, louve a Deus com a alma, com o coração, não é? Depois dos louvores, então, nós voltaremos com a leitura da Palavra de Deus. Cantemos todos agora. Cantemos. Em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque
vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Se estás ferido pela dor que vem da tua transgressão, vem sem demora ao Salvador, terás alívio e salvação. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás. Se estás distante do Senhor e tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele em seu amor dará a graça do poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te darás. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem já, descanso te dará. Tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, amor que o levou a seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Ó, crê, sim, crê. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos veio Ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelos servos buscar. Ó, crê, sim, crê. Ó, crê, sim, crê. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque o
os pecados de seu coração, vedavam-lhe a entrada nos céus. Ó, cresce em crer, ó, cresce em crer. A graça de Deus te chama dos céus, ó, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Ó, cresce em crer, ó, cresce em crer. A graça de Deus te chama dos céus, ó, crê nesse amor sem igual. Convite bom e amável vos faz o Salvador, quer dar-vos suas bênçãos e seu sublime amor. Com meiga voz maviosa, Jesus vos chama assim, a todos vós aflitos, e diz-vos: vinde a mim, vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, tristes carregados, vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, vinde a mim. Porque viver tão longe do meigo e bom Jesus? Porque vagar nas trevas, podendo andar na luz da vida sem proveito, da culpa e da aflição? Corramos para a senda da eterna salvação. Vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, tristes carregados, vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, fracos e cansados, vinde, vinde a mim. Se o denso véu da angústia trouxer tribulação, ó, não temais, pois Cristo dará consolação. E assim vereis na vida o alento que produz no coração submisso o vinde de Jesus. Vinde, vinde a mim, vinde, vinde a mim, tristes carregados, vinde, vinde a mim,
vinde a mim, vinde a mim, fracos e cansados, vinde a mim. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? E agora vamos aqui então à leitura bíblica, Gálatas capítulo 3, e começaremos com o versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir da fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, e pela carne que agora acabareis? Amém. Somente até o versículo 3, não é? Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua santa palavra, não é? E nós estamos estudando a mensagem presumindo, não é? E nós vamos dar continuidade na mensagem, mas eu quero frisar um pouco isto aqui que nós acabamos de ler, esses 3 versículos aqui da carta de São Paulo aos Gálatas. Então, ele estava, assim, reprovando os irmãos da igreja da Galácia, justamente porque depois de terem recebido o evangelho da graça, eles estavam sendo induzidos ou fascinados. Tem uma outra versão que diz, estavam sendo enfeitiçados, não é? Eu acho que na Bíblia King James, diz que eles estavam sendo enfeitiçados por alguém que os estava induzindo a voltarem para a lei e se desviarem da graça de Deus. Então era isso que ele estava perguntando aqui, não é? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Agora eu quero que os irmãos observem uma coisa aqui, nesta parte do versículo 1 aqui, né? Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Então, sabe-se que quando o apóstolo São Paulo foi pregar aos Gálatas, ele levou um símbolo de um crucifixo. Tendo Jesus sido crucificado ali, então ele levou um símbolo de um crucifixo para mostrar para os Gálatas, os irmãos Gálatas, a forma em que o Senhor Jesus Cristo havia sido morto. Então mostrar que ele tinha sido crucificado para que então nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, a salvação, a cura divina e assim por diante, não é? Então ele disse, só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Então, nós vamos focar 2 aspectos aqui. Um deles é que eles haviam se convertido ao cristianismo, ao evangelho, e depois, por alguém estar ali tentando levá-los de volta para o judaísmo, então eles estavam meio titubeantes, pensando em voltar para as obras da lei, não é? Agora nós vamos focar um outro aspecto aqui, que é muito importante também. Quando a pessoa aceita o evangelho, e ela está naquele primeiro amor, não é? Então ela deixa todas as maldades, todos os vícios, todos os maus costumes, aqueles trajes que não são adequados para cristãos, tanto homens como mulheres, não é? Aqueles trajes, aqueles palavreados, ela vai deixando tudo aquilo e fica fervorosa
a pessoa fica fervorosa na presença de Deus, na oração, no louvor, na leitura bíblica, na assiduidade aos cultos, depois passa-se o tempo, algum tempo, uns um pouco mais, outros um pouco menos, não é? E aí começa-se a perder aquele fervor. E conta-se que um certo rapaz havia se convertido ao Evangelho e ele era muito fervoroso. Talvez isso, não sei se é real a história, né? Mas conta-se isto. E ele era muito fervoroso e glorificava a Deus em qualquer lugar e gostava de citar as Escrituras, estava sempre falando em Deus. Aí um dia, um irmão que era já bem mais velho na fé, bem mais antigo na fé, e ele falou com esse irmão e disse assim: olha, irmão, você está assim agora porque você é novo convertido. Mas quando passar o tempo que você já não for um novo convertido mais, então essas coisas, esse fervor, né, passará, não vai ser mais assim. Aí o irmão, dizem, né, não sei se é uma lenda, que o irmão jovem pensou um pouquinho e disse assim: então quando isso acabar, eu quero me converter outra vez. Eu me converto de novo. Se é só quando a gente se converte de novo que a gente tem essas coisas, então quando acabar isso em mim, eu me converto outra vez. Sendo verdadeira ou sendo apenas uma aplicação, de qualquer maneira é muito bom refletir nessa história, não é? Então São Paulo estava dizendo aqui: vocês se converteram, agora parece que estão perdendo o fervor, estão perdendo a fé, estão se desviando e estão voltando a moer na mesma masmorra que moíam antes, né? Então vamos ficar com essa escritura aqui e lembrando que quando São Paulo chegou para ensinar para eles sobre o Evangelho, ele fez uma representação do crucifixo para mostrar a eles como foi que Jesus Cristo foi crucificado e qual foi a forma através da qual eles foram salvos, não é? Então, vamos aqui agora, deixa eu ver onde é que eu tenho que aqui achar, aqui, né? A mensagem é presumindo, parágrafo 37. Vamos começar daí para frente, parágrafo 37. Você não deveria fazer isso, ou isto. Suas mães que estavam no Pentecostes há anos atrás não fizeram isto, mas eles fazem isto. E vocês, homens, como podem suportar permitindo que suas mulheres façam isto? Vocês ainda estão no jardim da infância, vê? Isto é correto. Você presume que está tudo correto, mas não está. Você diz: bem, minha esposa fará isto e aquilo. Você é o cabeça da casa. Assim disse Deus. Vem, você simplesmente presume que está tudo certo porque o restante deles fazem isto. Não me importa o que o restante deles fazem. É o que a palavra de Deus diz. É isso que é a verdade. Eu às vezes paro um pouquinho assim para nós fazermos um comentário, uma reflexão, não é? As pessoas que são crentes mais antigas, aí de 30 anos, 40, 50 anos, não é? 60 anos de crente, vocês se lembram como era a igreja naquele tempo, não é? Havia muito temor de Deus, havia muita seriedade, levava-se muito a sério a questão de ser um cristão, de ser crente. Mas o tempo foi passando, até porque sempre se pregou que Jesus está às portas para voltar e levar a sua igreja, não é isso? Você que é crente há pouco tempo ou muito tempo, você sabe que sempre foi assim.
Sempre se pregou que Jesus está voltando. Então ensinava-se, ou ensina-se ainda até hoje, as pessoas a crerem, para se prepararem, porque Jesus está voltando, e se as pessoas não estiverem preparadas, elas poderão perder o arrebatamento. Sempre se ensinou isso, desde que eu me conheço por gente, não é? E tem uma escritura que São Pedro disse também, o apóstolo São Pedro disse, que muitos dizem assim, desde que os pais dormiram, fala-se sobre isso. Fala-se que o mundo vai acabar, fala-se que Jesus vai voltar, mas na verdade, eu cresci ouvindo isso, eu fiquei adolescente ouvindo isso, dizem as pessoas, né? E eu me tornei adulto ouvindo isso, me casei ouvindo isso, comecei a criar meus filhos ouvindo isso, tenho os meus netos ouvindo isso, que Jesus vai voltar e que o mundo vai acabar, e nunca aconteceu nada. Isso é um perigo muito grande, as pessoas pensarem dessa forma. É muito sério pensar nesse assunto, sabe por quê? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não é? Ele já estava com 75 anos, já era difícil acreditar nessa promessa. Uma pessoa de mente natural não acreditaria, não é? Que ele seria pai aos 75 anos com a sua esposa aos 65 anos. Mas ele acreditou, a Bíblia diz que ele acreditou naquilo. E depois, se não me engano, na carta aos Hebreus, se eu não estiver enganado, né? Está escrito que quanto mais passava o tempo, mais Abraão estava certíssimo de que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Olhemos isso, né? Quanto mais passava o tempo, mais Abraão estava certo. Agora, nós somos filhos de Abraão ou não somos? Se nós somos filhos de Abraão, naturalmente nós vamos pensar como ele. Nós temos a mesma fé, a mesma intrepidez, a mesma segurança na palavra de Deus, é claro. Você não tem segurança, não poderia ter em credos, em denominações, em organizações feitas pelo homem, porque o homem falha, mas Deus não. E outra coisa, o homem nem sempre ele somente falha. Às vezes ele descumpre o que tratou porque não tem um bom caráter, o homem. Você sabe disso, não é? Que um homem que não cumpre sua palavra, ele não tem nenhum valor a mais que aquilo. A palavra do homem representa o seu caráter. E a palavra de Deus representa o caráter de Deus. Então, se Deus prometeu, certamente ele cumpre. E Abraão tinha essa convicção, tinha essa certeza. Agora, se nós pensarmos daquele outro lado, que desde que os pais dormiram, desde que minha mãe, eu falo com experiência própria, ela me corrigia duramente quando menino, porque eu tinha que ir na igreja de todas as maneiras, eu tinha que continuar crendo, né? E, então, se nós fôssemos pensar desse outro lado agora, mas passaram-se tantos anos, né? 40, 50, 60 anos já, e Jesus não veio, e aí você começaria a decair da sua fé. Agora, às vezes ocorre também que as pessoas não deixam de ir à igreja, mas a própria igreja como um todo sofreu um esfriamento. O que antigamente era pecado, hoje já não é mais, entre aspas. Quer dizer, porque pecado sempre foi pecado, não é? Então o que antigamente não podia ser feito, agora pode, porque você vai entendendo que não é bem daquele jeito, aquilo era um pouco de excessos, era um pouco de falta de esclarecimento, hoje nós somos mais esclarecidos, é preciso tomar cuidado com essas coisas, viu? Senão nós vamos nos tornarmos mesmos frias, formais e vazios, apenas religiosos formais. Então São Paulo estava falando aqui para eles isto. Assim, vocês começaram no espírito, agora vão terminar na carne? Não é? Então que evangelho foi esse?
que vocês receberam. Que revelação foi essa? Que uma pessoa que se desvia da sua fé por causa de um escândalo que acontece em quaisquer esferas, em quaisquer circunstâncias que possa envolver a igreja, e essa pessoa que se desvia da sua fé, então essa pessoa nunca teve nenhuma revelação, porque fé é revelação. Então essa pessoa nunca teve revelação nenhuma. Ele era apenas um religioso formal, mental aqui, da cabeça, né? Porque a revelação está na alma, está no coração. Então, mas vamos aqui, né? Apenas presumindo isto, vem, você diz bem, eu penso que está tudo bem, o pastor, não me importa o que o pastor diz, a palavra está correta. Bom, precisa parar de novo aqui, né? Porque o pastor está, agora aqui nesse momento, o pastor está te falando alguma coisa. Então, se você pegar isso aqui no pé da letra, essas 3 linhas aqui, não importa o que o pastor diz, aí você está perdido de vez mesmo. Porque não é nesse aspecto que não importa o que o pastor diga, não. Não importa o que o pastor diga, se o que ele estiver dizendo está relaxando a sua fé na palavra. Está dizendo que aquilo não tem importância, aquilo outro também não tem importância, e isso aqui não faz mal, aquilo também não faz mal, então a pessoa vai relaxando a sua fé. Aí é nesse aspecto que não importa o que o pastor diz. Mas se o pastor está pregando para você continuar crendo na palavra de Deus, então você deve dar atenção sim ao que o pastor diz. Não vai interpretar a Bíblia de uma forma errada, ou a mensagem, não é? A palavra está correta. É a palavra que é correta, vem. Então, presumam isto. Deixa eu ver aqui. Então, presumam isto. Você terá problemas. Apenas faça o que a palavra diz para fazer. Sim, Senhor. As pessoas, elas seguem em frente fazendo exatamente o mesmo. Mas elas estão presumindo que estão corretas, quando não estão. As pessoas dizem, bem, ele é muito bom para fazer isso, Deus é muito bom, quer dizer, imagina que Deus vai condenar todo mundo por essas bobagens, por essas coisinhas, né? Ele é muito bom, eu creio nisso, eu creio que Deus é bom. Um rapaz adolescente disse há não muito tempo atrás, em nossa cidade, ele disse, sabe de uma coisa? Ele disse, Deus é tão bom, irmão Brana. Ele disse, sabe, Deus é tão bom que ele simplesmente permite que eu faça qualquer coisa. Ele disse, ele não se importa. Ele não se importa porque ele é simplesmente muito bom para mim. E eu me lembrei agora de um fato que aconteceu há bastante anos atrás, não é? Um certo irmão que congregava e às vezes ele tinha lá seus problemas familiares, né? E aí ele se afastava, não ia nos cultos, a gente ia visitá-lo e ele apresentava lá as suas razões e tal. Aí um dia esse rapaz disse para mim assim, olha pastor, ainda que eu queira me desviar, eu já tentei de muitas maneiras abandonar a fé e Deus não permite. Deus me ama demais. Falei que ele te ama demais, isso eu acredito mesmo. Mas tem uma coisa, você toma cuidado que um dia ele vai permitir que você se desvie. Você vai tentar tantas vezes que ele vai deixar você se desviar para você saber depois por que não devia ter se desviado. E aí aconteceu. Ele se desviou, né? E infelizmente, passado um tempo, ele sofreu um gravíssimo acidente de moto e ficou, não morreu, né? Mas ficou assim muito afetado, perdeu muitos movimentos e tudo mais. E aí depois ele voltou para a fé, mas voltou naquelas condições. E está na cama, faz anos já, né?
E isso é muito sério nós pensarmos nisto. O rapaz disse, não, Deus é tão bom para mim que Ele me deixa fazer tudo o que eu quiser. Falei, não é assim. Toma cuidado que depois você pode se arrepender. Nós poderíamos nos arrepender depois, se nós pensássemos dessa maneira, não é? Aí o profeta diz aqui, insensatez. Deus é um Deus bom. Nós ouvimos tanto a respeito dele ser um bom Deus, e eu creio que ele é um bom Deus. Isto é correto. Ele é um bom Deus. Mas, se ele é um bom Deus, ele tem que ser um Deus justo. Aí é que está o X, não é? Para ser um Deus bom, ele precisa ser um Deus justo. Ele não pode nos dar um mandamento para fazermos alguma coisa e desobedecermos isto e esperarmos escapar do julgamento. Ele também é um Deus de ira, um Deus de julgamento. É isto que o faz um bom Deus, porque ele guarda a sua palavra e a vigia. Então, é bom nós observarmos isto. Ele guarda a sua palavra, tanto na promessa que ele te fez, de te abençoar, de te curar, de te guardar dos males, de te sustentar. Ele guarda tudo isso, mas também ele guarda a outra parte, que é a correção, caso nós não obedeçamos a sua palavra. Ele também guarda aquela parte. Então, para ser bom, ele tem que ser justo, não é? Então, não podemos esperar errar nestas coisas que fazemos e passarmos ilesos com isso. Não nos apenas, ele não é bom, isso é verdade. Eu não quero que vocês me interpretem mal, mas Deus é um bom Deus. Isto é exatamente correto. Mas recordem, a única maneira pela qual ele pode ser bom é sendo justo. E se ele é justo, ele tem que guardar os seus próprios mandamentos. E se ele guarda os seus mandamentos, é errado para os cristãos serem partidários com o mundo. Isso é errado. Quer dizer, uma pessoa cristã não deve ter grandes amizades com as coisas mundanas. Isso não quer dizer que você não possa ser amigo das pessoas, não pode ter carinho, respeito pelas pessoas, tratá-las bem. Não é isto. O que nós não podemos fazer é termos amizades com as coisas, com as atitudes mundanas das pessoas. Você pode respeitar a pessoa, você pode ser amiga dela, ou dele, que seja, mas você não tem que fazer aquilo que eles fazem, até porque você é uma luz. E você sendo uma luz, ele vai perceber que você não faz aquelas coisas que eles fazem, não é? Então, aí você está brilhando uma luz ali no meio da escuridão. Nem que seja um palito de fósforo, mas é uma luz, não é? Isso é errado. Não deveríamos fazer isso. Temos que ser pessoas diferentes e estamos apenas aventurando, presumindo sem a verdadeira autoridade. A palavra de Deus nos dá a autoridade e é nesta autoridade que devemos nos firmar no que Deus disse. Aqui, Israel presumiu que estava tudo correto. Ele tinha sido um Deus bom. Onde acabei de ler em Números, ele tinha sido um Deus bom, ele desceu até o Egito e os tirou do cativeiro. Claro, ele era um bom Deus. Ora, ele fez até mesmo chover o maná do céu sobre nós. Um Deus bom. Claro, isto foi muito bom.
Mas quando isso chega a um tempo que a sua palavra deve ser cumprida, quando chegou a Cádiz Barneia e os espias voltaram com a evidência da terra além, então eles presumiram que estaria correto se eles ultrapassassem aquilo. Deus estava irado com eles. E Moisés disse: não subam ali com os amalequitas, porque vocês não cumpriram o que Deus vos disse para fazermos. Então, subir com os amalequitas era para guerrear com eles, não é? E Moisés disse: não vão, porque Deus não vai abençoar vocês. Vocês estão fora da palavra. Vocês desobedeceram a palavra. Deus não vai abençoar, Deus não vai garantir. Aleluia. Veja, o mandamento era: tenho-lhes dado aquela terra, vão e a tomem. E eles voltaram com a evidência, mas eles duvidaram daquilo. Eles queriam voltar e seria melhor voltar para o Egito do que seguir em frente e a tomarem, porque eles estavam com medo. Há tantas pessoas com medo de que alguém hoje, seu vizinho, dizer algo contra você. Muitas vezes o pastor está com medo de dizer algo a respeito do evangelho. Tenho medo de ferir o sentimento de alguém. Eles devem ser feridos. O profeta está dizendo aqui. O pastor disse assim: eu tenho medo de ferir o sentimento de alguém. Aí você diz: então esse pastor era melhor que o profeta? Era melhor que o irmão Brana? Não. É que a coisa tinha que ser justa. O pastor disse: tenho medo de ferir o sentimento de alguém. Aí o profeta disse: eles devem ser feridos. Por quê? Porque estão em rebeldia, estão em desobediência. Eles devem ser feridos. Devem ser feridos. Às vezes, as mulheres estão com medo. Dizem: irmão Brana, é como aquela pobre alma. Ela disse: estou com medo de deixar. Se eu não cortar o meu cabelo, meu esposo e o restante das mulheres. Bem, irmão, não presumam estas coisas. Tomem a palavra de Deus para isto. Você sabe que tem uma alma que tem que ser salva. Você sabia que a morte não muda aquela alma? Quando a gente sai daqui, né? Você sabia que a morte não muda aquela alma? A morte não muda nada, a não ser seu lugar de habitação. Seja onde for, quando partir, você vai até uma casa funerária. Sentimos muito pelas as pessoas que estão mortas. Às vezes queremos pensar a respeito das melhores coisas que podemos fazer com elas. Isto é correto. Mas Jesus severamente disse: a não ser que o homem nasça de novo, ele não entrará de modo algum. Então, não há meio termo. Você presume que ele foi para o céu, mas de acordo com a palavra, ele não foi. Veja, você apenas presume que ele foi. Bem, ele era um bom membro de igreja. Ele fez o bem para os vizinhos. Isto é ótimo. Nós cremos nisto, isso é bom. Eu não tenho nada para dizer contra essa parte, mas você já imaginou o que manteve as pessoas afastadas da terra prometida? Eles eram crentes fronteiriços. Eles foram até certo ponto, mas eles não quiseram ir adiante. Esta é a mesma maneira que os homens e as mulheres, as pessoas, fazem hoje.
elas vão até determinada distância em Deus, elas dizem sim, eu crerei, eu serei batizada, eu farei isto, aquilo ou aquilo outro, todas as regras que a igreja tem estabelecido. Mas quando chega ao ponto de render tudo a Cristo, sua vida e todo, é aí onde está a linha. É isto que faz as pessoas dizerem, bem, eu olho para o restante deles, e aqui para vocês cristãos mais antigos, aos jovens, às mulheres mais jovens, olhem para as mulheres mais velhas. Os homens jovens, olhem para os anciãos e veem a forma que se conduzem, para verem o que fazem, e eles presumem que estão corretos. É porque você age da maneira que você faz. Então ele está dizendo aqui, vocês crentes mais jovens, a igreja mais jovem, né? Olha para aqueles mais velhos, olha para a vida daquelas senhoras, irmãs mais idosas, de 20, 30, 40 anos na fé, ali, firme na fé, orando, buscando a Deus, vivendo uma vida digna. Jovens, olhem para elas, olhem para eles, o tipo de vida que eles vivem e tomem como exemplo isso aí. Agora, parágrafo 45. Agora, se a igreja pentecostal realmente vivesse nesse padrão, se ela deixasse aquilo que ela alega ter, então o mundo estaria sedento por isso. Mas quando eles veem a igreja pentecostal enfraquecida, com quase todas as coisas que o mundo possui, então eles presumem que são tão bons quanto você é. Quer dizer, como é que você vai converter uma pessoa ao evangelho, à sua fé, se a vida que você vive é mais ou menos parecida com a dele ou com a dela? Então ela não vai ter nenhuma vontade de aceitar. Ela não vai sentir nenhuma necessidade de aceitar, porque as nossas atitudes são iguais a deles. Os nossos trajes, os trajes das nossas moças, são iguais aos trajes das moças mundanas. Então, por que elas vão se converter? Por que elas vão aceitar o evangelho? Não é? Quer dizer, então, nós seremos culpados se eu sou um cristão. Eu compro ali no armazém da esquina, não existe mais armazém, né? Na loja qualquer, algum lugar assim, e depois eu não pago aquilo ali. Como é que eu vou querer que aquele homem aceite o evangelho se eu sou pior um pouquinho do que ele? Talvez ele não sendo evangélico, ele é mais correto do que eu. Seria, né, mais correto? Então é isso. Quer dizer, como que nós vamos querer converter as pessoas se as nossas atitudes são iguais às deles? Eles não vão precisar se converter, eles vão dizer, eu sou tão bom quanto eles. Se ele vai para o céu, eu vou também. Né? Olha isso, como pesa, isso pesa sobre os ombros da igreja chamada cristã, a igreja que se chama a si mesma de cristã, os crentes, não é? De um modo geral. Isso é correto, isso é certo, eles têm o direito de fazê-lo, eles, os que não são cristãos, né? Eles têm o direito de fazê-lo, vem, mas nós temos que nos afastar disso. Não podemos presumir isto. Temos que nos alinhar com a palavra. Vê você. Agora, é quase uma coisa impossível fazer com que as pessoas orem, jejuem, clamando ao Senhor. Quer dizer, hoje em dia, quem será que jejua hoje em dia, não é? Assim, como antigamente as pessoas jejuavam quase que diariamente, né? Quem será que jejua hoje em dia? Se eu perguntasse e você respondesse para si mesmo, quantas orações você faz durante o dia? Não é? E
e assim sucessivamente, não é? Olha isso aqui como é sério. Às vezes nós nos esquecemos de dar uma parada e pensar no que estamos sendo, de como estamos agindo e como estamos nos comportando. E ainda quando você faz uma coisa que não é em público, você não está escandalizando as pessoas porque as pessoas não estão vendo. Você está se responsabilizando diante de Deus por si próprio. Mas se as coisas que você faz é em público e envolve outras pessoas, então você ainda será responsável se aquela pessoa blasfemar contra Deus, contra o Evangelho, e se ela não aceitar, ainda você levará a responsabilidade com isso, ainda, né? Bom, impossível fazer com que as pessoas orem, jejuem, clamando ao Senhor. Parece que a igreja tem ficado tão sonolenta, preguiçosa nesses últimos dias. Que pena. Eu creio ter que vir e simplesmente continuar mexendo e pregando e dizendo estas coisas. Mas, irmão, irmã, isso é verdade. Eu simplesmente não posso segurar isso. É o Evangelho. E ele deve ser pregado. Ele deve ser pregado como uma testemunha. É verdade. Então, penso que simplesmente presumimos muito. Nós presumimos porque tivemos uma experiência. Há 5 anos atrás, irmão Brana, eu estava descendo uma rua certo dia e o Espírito Santo simplesmente me abençoou. E eu saí correndo pela rua e eu pensei, Senhor, você tem que me levar a algum lugar porque eu vou me comportar mal na rua. Talvez você estava fora da igreja e você teve uma experiência. Você falou em línguas e coisas. Bem, isso está tudo certo. Eu posso seguir em frente agora. E tudo bem, eu vejo o restante deles fazendo isto. Você está apenas presumindo. Aleluia, você está apenas presumindo. Israel tinha tido aquelas experiências. Israel havia saído do Egito. Israel havia visto sinais e milagres e maravilhas por todo o seu caminho. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Eles viram o maná caindo do céu a noite toda. Eles eram testemunhas das bênçãos de Deus sobre suas vidas. Mas então, eles falharam em desobedecerem um dos mandamentos de Deus. E o que aconteceu? A bênção foi cortada deles. E eles presumiram aquilo, porque Deus havia sido muito bom. Simplesmente seguiu em frente, sendo bom, mas Deus não pode fazer isso. Então, aí está. As pessoas se confundiram lá em Israel com a bondade de Deus, porque abriu o Mar Vermelho, fazia chover o maná para eles todas as noites, abriu, deu a água da rocha para eles. Deus fez todas essas coisas para eles e eles pensaram que Deus era tão bom que eles podiam fazer o que quisessem e Deus continuaria abençoando. Aí ele disse, aí eles falharam em um mandamento e a bênção foi cortada. Isso é assim. Assim diz o Senhor, porque o irmão Brana é a boca de Deus falando para nós neste tempo, não é? Eu penso que temos chegado àquele ponto. Temos chegado àquele ponto, chegado a Cádiz Barneia, onde nós, quando Deus dá uma ordem para uma igreja fazer uma parada e voltar para
fila de oração. Deus dá uma ordem para a igreja dar uma parada e voltar para a fila de oração, de volta à consagração, de volta a um ponto onde nós nos consagramos a nós mesmos das coisas do mundo e nos distanciamos de nossas pequenas diferenças entre nós, entre um e outro, diferenças, né, entre nós, e voltamos para Deus com amor fraternal e humildade, e voltamos ao poder de Deus novamente. Veja, estamos apenas presumindo que estamos seguindo corretamente, porque Deus está abençoando aquilo de novo. Ele estava abençoando Israel, provavelmente, no mesmo dia que eles recusaram subir até ali e tomarem a terra prometida. No mesmo dia em que eles não creram nos espias, o maná simplesmente caiu naquela mesma noite. Mas eles estavam completamente fora da vontade do Senhor. Eles não podiam vencer outra batalha até voltarem e acertarem as coisas com Deus. Agora, isso, eu acho que é hora da igreja voltar novamente para Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui, né? Aí a gente pergunta assim, nós nos perguntamos, mas que igreja? É hora de qual igreja? A igreja dos irmãos lá, as outras igrejas, né? A nossa, não, né? Olha só isso. Então deixa eu contar uma coisa que já está falta um minuto só ali, né? Um irmão que era meu tio, muito já idoso, ele tinha vício de bebida, depois ele se converteu e morreu na fé, né? Partiu na fé, graças a Deus. Mas ele guardava o garrafão assim de aguardente do lado da cama, e de noite ele acordava, tomava um trago, deitava, era assim, bebia constantemente. Aí um dia eu falei para ele da mensagem, do evangelho, desta mensagem que nós estamos lendo aqui, da palavra que nós cremos, né? E ele falou assim, ô irmão, arruma para mim então uns folhetos que eu vou salvar meu patrão. Isso não foi brincadeira, foi sério, ele falou isso. Arruma para mim uma literatura que eu vou salvar meu patrão. E às vezes nós pensamos que é só o patrão que tem que ser salvo, é só o vizinho que tem que ser salvo, é só as outras igrejas que estão precisando de dar uma parada e voltar para a fila de oração e se arrepender de novo. É um perigo nós pensarmos isso, que é só os outros que precisam. Nós já estamos bem. Se nós começarmos a pensar assim, é perigoso nós nos enquadrarmos no espírito laodiceano. Isso é sério. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui, né? Deus, voltar e começar como deveria ter sido feito. Então, poderemos continuar em nossa viagem. Esse foi o último conselho que o profeta nos deu neste culto de hoje, não é? Parágrafo 48 da mensagem Presumindo. Então, é melhor que cada um de nós demos uma parada e voltemos para ver, quem sabe, de onde é que nós nos desviamos da palavra. De onde é que nós começamos a ficar frias, formais, vazios e somente com o título, com o rótulo de cristãos, mas muitas vezes estamos iguais ou piores do que os do mundo ainda. Que Deus ajude a nós todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não seria um bom pregador se eu estivesse pregando só para os outros. Um pregador verdadeiro prega para si mesmo, porque se ninguém quiser ir no arrebatamento, eu tenho que ir. E você diz a mesma coisa, eu também tenho. Então vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, Senhor, nós estamos nos humilhando na presença do Senhor aqui, pedindo misericórdia, pedindo graça, Senhor, e ajuda-nos, como o salmista disse, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Tira de nós, Senhor, todas as coisas que desagradam ao Senhor, que impedem a bênção. Ajuda-nos, ó Pai. Nós queremos salvar aos outros também, mas primeiro nós queremos salvar a nós mesmos.
Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a cura divina em favor de todos, peço a alegria, a paz na alma, o conforto, o consolo nas horas da aflição, nas horas da tristeza. Dá a tua bênção a todos, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando no término do culto, né? Lembrando que nós publicamos os nossos cultos todas as terças e sábados no horário das 18h45. E os Salmos, nós estamos gravando a série O Livro de Salmos, né? Dos Salmos, e eles são publicados todos os dias, menos nos dias do culto, no restante dos dias, então eles são publicados. E não esqueçam de clicar no gostei e também se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber a notificação quando o vídeo for publicado, né? Fiquem todos com Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.